Deus, nós somos gratos estarmos aqui na tua presença. Vamos falar de um assunto de grande importância para nós. Que você venha abençoar este estudo, que teus santos anjos venham nos acompanhar e que teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe aqui algumas citações, né, sobre o assunto. Eu gostaria que vocês também comentassem alguma coisa ao decorrer do estudo. A primeira citação diz assim: Deus está procurando levar-nos de passo a passo ao seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente neste sentido. Está lá no livro Eventos Finais, página 81. Então aqui, né, maiores reformas devem ser vistas no meio do nosso povo, né? E aqui uma das reformas é o que? A reforma de saúde. Aqui fala assim, entre os que estão aguardando a volta de Jesus, deve essa alimentação ser finalmente abandonada, né? Então, nós que estamos preparando, né, um povo para entrar nas mansões celestiais, a alimentação carne deve ser finalmente abandonada. Assim como foi exigido, né, do povo do deserto para que abandonasse as impurezas e a alimentação também, assim também é exigido de nós que estamos não no rumo da Canaã terrestre, mas em rumo da Canaã celestial, né? E lá nós vemos que o povo de Israel, ele falhou, né? Ele falhou em cumprir os propósitos de Deus e mais uma vez esses propósitos é dirigido a nós que estamos vivendo aí no tempo do fim. A mesma coisa que exigiram deles para entrar na Canaã terrestre é exigida de nós para entrar na Canaã celestial. E muitas pessoas não levam isso a sério, né? Pensam que a alimentação é somente assuntos relacionados à saúde, mas envolve a questão espiritual. Vocês têm algum comentário aí nessa citação aí? Não, não. Então nós vamos seguir com a próxima. Aqui diz assim, deve ser vista maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando a breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra em nosso povo que ainda não realizou. Aos que devem estar atentos ao perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo carne de animais, arriscando a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Eventos Finais, página 82. Então aqui, dentre as reformas, né, que a serva do Senhor destacou, entre delas que devem preparar o povo para o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo é a reforma de saúde, né? Ela deve realizar a sua obra. O irmão Lucas levantou, pode fazer aí a sua posição. Esse aí é um dos textos mais fortes que nós vamos encontrar no Espírito de Profecia. Esse texto está registrado em vários livros, né, da serva do Senhor, inclusive lá nos Testemunhos, né, na série Testemunhos, lá nós vamos encontrar esse texto. Se eu não me engano, o Testemunho 5 vai falar. Testemunho 7 também, esse texto, ele é citado. E para mim ele é um dos mais importantes que o povo do fim ele vai ler no tocante à reforma de saúde. Ela cita muito claro que aqueles que, né, estão querendo viver no tempo do fim, eles necessitam viver uma vida de acordo com o que o Senhor estabeleceu. A reforma de saúde deve se realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou, os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Esse texto também ele é extraordinário. Eu creio que
o remanescente, ele tá vivendo a mensagem de saúde. Claro, né, que a reforma de saúde, como outras reformas, elas precisam, né, ela precisa ser algo que começou e não pode parar. Mas, acredito eu que Deus tem falado aos ouvidos dos seus servos que procuram na sua palavra, a vontade de Deus. Amém. E que fala assim, né, que a alimentação ela influencia na saúde física, mental e espiritual, né? Muitas pessoas acham que carne é questão de opção. Ah, eu largo se eu querer. Só se eu ficar doente, aí um dia eu posso largar. Só que fala que estão arriscando a sua saúde física, mental e espiritual, né? E muitos que agora são meio convertidos afastarão do povo de Deus para não mais andar entre eles, né? Então nós vemos que essas pessoas elas vão endurecer tanto o coração na mensagem que acabarão se afastando do povo de Deus para não mais andar entre eles. Entre um pretexto ou outro, eles se retirarão do nosso meio. Isso aí nós vemos que é um assunto sério, né? E hoje muitos não estão dando o devido valor à importância dessa mensagem. Aqui, ó, para que esteja em condições para a transladação, o povo de Deus deve conhecer a si mesmo, precisa compreender a respeito da estrutura física que podem, como o salmista, exclamar: de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 149, 14. Deve eles ter em mente que sempre o apetite em sujeição aos órgãos morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente, e não a mente serva do corpo. Ou seja, nós, né, que estamos aqui nos últimos dias preparando para a transladação, nós devemos conhecer muito bem as funções do nosso corpo, conhecer a nós mesmos. E aqui fala assim que o corpo ele deve ser servo da mente e não a mente serva do corpo. Muitas pessoas, né, quando elas vão ali se alimentar, elas deixam que o seu apetite domine a sua mente. E aqui nós vemos que a pessoa ela deve comer com a razão e não deixar que ela seja ali uma escrava, né, do apetite. E isso é uma obra que deve ser realizada, né, nós no tempo do fim. Antes da transladação, nós devemos colocar o nosso corpo em sujeição a Deus, os órgãos morais e intelectuais. E que nós vemos que esse assunto, né, é de grande relevância para nós hoje. Aqui continua. A reforma de saúde foi me mostrada que é parte da terceira mensagem angélica. Está tão com ela intimamente relacionada como um braço e a mão com o corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento progressivo nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Eles têm que fazer uma obra que, por si mesmo, e que não podem deixar para que Deus faça a eles. Ele deixou esta obra para que eles façam. Ou seja, a mensagem de saúde, né, ela é parte ligada à terceira mensagem angélica, ela é o braço direito. E que fala assim que o povo de Deus ele não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Ou seja, a reforma de saúde ela está intimamente ligada ao quê? Ao derramamento do Espírito Santo, né, o alto clamor do terceiro anjo. E se nós não fazermos uma obra, né, em relação à mensagem de saúde, nós não estaremos preparados para receber o Espírito Santo quando ele for derramado. Nós deveremos nos purificar de toda contaminação. E aqui nós vemos que a mensagem de saúde ela é de grande importância a isso. Vocês querem fazer algum comentário no texto? Senão nós vamos avançar. Que fala assim: foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforço de sua parte, mas esperar que apenas sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisto confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte do alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou o poder de Deus só atingirá o que se houverem para ele preparado.
fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade e temor de Deus. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? E quando nós colocamos dentro desse corpo alimentos prejudiciais, nós estamos o quê? Contaminando o templo que pertence a Deus, né? E que fala assim que nós devemos nos purificar de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade e no temor de Deus. E aqui nós vemos que Deus ele não vai operar isso. Essa obra deve ser nossa, né? E se nós esperarmos que o poder de Deus se apodere de nós para nos remover os defeitos de caráter, nós estamos cometendo um erro, né? O Espírito Santo ele não vem para remover nenhum defeito de caráter. Nós temos que fazer essa obra antes para que ele possa habitar em nós. Então, que a mensagem de saúde ela é de grande importância também nessa obra de purificação. Deveremos purificar o templo da alma de toda contaminação. No juízo veremos quão seriamente Deus considera a violação das leis de saúde. Então, ao lançar o olhar retrospectivo, a nossa conduta, veremos que o conhecimento de Deus poderíamos ter alcançado, que nobre caráter poderíamos ter adquirido se tivéssemos tomado a Bíblia como nossa conselheira. E lá na Bíblia, o que a Bíblia diz? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E aqui no juízo nós veremos quanto que Deus considera a violação às leis de saúde, né? É considerado no mesmo patamar violação à lei moral dos 10 mandamentos. E no juízo nós vamos ver que poderíamos ter andado, né, nessa a conduta que Deus ordenou e que poderíamos ter adquirido um caráter para a transladação do céu. Se nós estivéssemos seguido o que a Bíblia ensina, né? Sobre o corpo ser templo do Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós não devemos fazer aquilo que bem entendermos em relação ao nosso corpo, porque ele é propriedade de Deus pela criação e pela redenção. Ele é comprado 2 vezes, o nosso corpo. E nós vamos ver quão seriamente Deus considera a violação das leis de saúde. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Então aqui nós vemos, né, que a reforma de saúde ela está intimamente ligada à espiritualidade. E aqui nós vamos ver que muitas pessoas caem no erro, né, de achar que reforma de saúde é o quê? É só questão de saúde, hábitos alimentares, saúde do corpo. Só que aqui nós vamos ver que as pessoas estão iludindo com o pensamento, né, de que intemperança não é pecado, mas existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Por isso que a mensagem de saúde ela é de grande importância, né, para preparar um povo para estar de pé na volta de Jesus, porque ela tem a correspondência física e a correspondência moral. E se nós negligenciamos a mensagem de saúde, nós vamos ser afetados fisicamente e espiritualmente. Por isso que a reforma de saúde ela deve preparar um povo para a breve volta do nosso Senhor Jesus. E aqui diz assim: não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação às leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto tolera a concupiscência do apetite. Um corpo enfermo é um intelecto desordenado em virtude da contínua tolerância para a ruinosa concupiscência. Torna impossível a santificação do corpo e do espírito. Então o texto aí diz claramente, né? Não é possível glorificar a Deus enquanto vivermos na violação às leis de saúde. E aqui fala assim que não é possível, né, manter um coração consagrado a Deus
enquanto considera a consciência do apetite. E a última frase diz assim: torna impossível a santificação do corpo e do espírito. Ou seja, aqueles que compactuam com o apetite torna impossível a santificação do corpo e do espírito. E lá no livro de Hebreus diz o quê? Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Ou seja, a reforma de saúde ela está intimamente ligada ao quê? À santificação. E se nós negligenciamos a reforma de saúde, a santificação ela se torna impossível. Nós vamos ver um texto mais claramente, né, sobre isso. Poliana pode fazer suas considerações. Bem, é interessante porque a saúde, ela está relacionada com a espiritualidade, né, a reforma de saúde, porque muitos alimentos, além de eles serem estimulantes, né, e entorpecerem ali a nossa forma de pensar, a nossa mente, eles causam doença, né, e quando nós estamos doentes, é mais difícil também nós nos concentrarmos na palavra de Deus, é mais difícil nós estarmos com uma espiritualidade boa, né? Pode ser independente de qual seja a doença. Geralmente é uma experiência, né? Que nós até poderemos verificar, né? Caso ficarmos doentes. Se nós buscamos mais o Senhor, estudamos mais quando nós estamos doentes, e esse ritmo de diminuir, né? A nossa espiritualidade, ela abaixa até por causa do ânimo, né? O ânimo, ele acaba baixando também, e a espiritualidade, ela vai junto, né? Então, a nossa saúde, ela é muito importante, porque quando nós estamos bem externamente, nós também estamos bem emocionalmente, estamos bem espiritualmente, né? Ela é ligada à nossa saúde, com a nossa a saúde física, com a saúde emocional, a saúde espiritual, né? É verdade, né? E aqui fala claramente, né? Ninguém pode, enfermo, né, manter a consagração a Deus, né? Aí fala assim: tudo que diminui a força física enfraquece a mente e torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. Ou seja, tudo aquilo, né, que enfraquece a mente, enfraquece o corpo, torna a pessoa menos capaz de discernir entre o bem e o mal. E aqui fala que fica menos apto a escolher o bem e tem menos força de vontade para fazer aquilo que a pessoa sabe que é correto, né? Sabe ser justo. Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Ou seja, todas as pessoas, né, que entendem a reforma de saúde, que menosprezam as advertências de Deus, elas não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Ou seja, essas pessoas, né, elas estão lhe desobedecendo às ordens de Deus e, consequentemente, não estão andando ali no caminho seguro que Deus preparou, né? Não existe nenhuma prova disso. Porque o caminho que Deus propôs é o que? É outro, né? A reforma de saúde, ela nos leva à renúncia do próprio eu. E quando as pessoas menosprezam a advertência de Deus, elas andam por outro caminho. Elas não têm nenhuma prova de estar andando ali em veredas seguras. Ou se cada pessoa pudesse discernir essas questões como me foram reveladas, os que agora são descuidosos, tão indiferentes à formação de seu caráter, os que imploram a condescendência num regime carnal, nunca abririam os lábios em justificação do apetite quanto à carne de animais mortos. Tal regime contamina o sangue e suas veias, estimula as paixões animais inferiores, enfraquece a viva percepção e o vigor do pensamento para a compreensão de Deus e da verdade e o conhecimento de si mesmos. Ou seja, muitas pessoas, né, se pudessem discernir
essas questões, né, que a alimentação ela tem intimamente relacionada à formação do seu caráter. Elas nunca iriam abrir os lábios para justificar o seu apetite, né? Elas veriam que aquilo que elas estão fazendo, né, estão em total desarmonia com a Bíblia e o espírito de profecia. E se elas pudessem discernir isso, certamente elas mudariam a sua conduta. E que nós vemos que tal regime ele contamina o sangue. E aqui fala assim que estimula as paixões animais e inferiores, né? Então essa alimentação ela estimula ainda mais, né, a natureza carnal. E aqui fala assim que enfraquece a viva percepção e o vigor do pensamento para a compreensão de Deus e da verdade. Ou seja, essa alimentação ela enfraquece na percepção moral e o pensamento para a compreensão das verdades da palavra de Deus e o conhecimento de si mesmos. Muitas pessoas elas não conseguem compreender o que é verdade por causa de quê? Da sua alimentação equivocada. Essa alimentação ela diminui o vigor mental e a compreensão das verdades da palavra de Deus. Durante anos, o Senhor tem estado a chamar a atenção de seu povo para a reforma da saúde. Esse é um dos grandes ramos da obra para a preparação para a vinda do Filho do Homem. Então, aqui nós vemos que a mensagem de saúde ela vai preparar um povo para estar de pé na volta de Jesus, né? Na volta do Filho do Homem. Todos os que estão participando da natureza divina estarão da corrupção que pela concupiscência há no mundo. É impossível aos que condescenderem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Então o texto aí diz claramente, é impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Será que existe outro caminho? O texto diz claramente, é impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã. Os adventistas do sétimo dia proclamam verdades momentosas. Há mais de 40 anos o Senhor nos deu luz especial sobre a reforma do regime alimentar. Mas de que modo estamos andando nessa luz? Quantos têm recusado a viver de acordo com os conselhos de Deus? Como um povo, nossos progressos deveriam ser proporcional à luz que recebemos. Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma de saúde. No tocante à temperança, deveríamos haver progredido mais do que qualquer outro povo. Entretanto, há ainda entre nós, membros da igreja, bem instruídos e mesmo ministros do evangelho, que têm pouco respeito à luz que Deus deu sobre o assunto. Comem o que lhes apraz e procedem do mesmo modo. Ou seja, nós adventistas do sétimo dia, né, nós proclamamos verdades para esse tempo do fim. E aqui, especialmente a luz sobre a reforma de saúde. Só que quantas pessoas têm se recusado a andar nessa luz? E muitos vivem, né, de acordo com e comem e procedem de acordo com o que lhe apraz, né, de acordo com as suas próprias vontades. E aqui fala assim que como um povo, nosso progresso deveria ser proporcional à luz que nós recebemos, né? Muitos de nós estamos negligenciando essa luz. E no dia do juízo, essa luz ela se tornará em trevas e testemunhará contra nós. E aqui fala assim, nós deveríamos, como um povo, ter progredido mais do que qualquer outro povo. Ainda assim, muitos de nós estamos negligenciando essa reforma. E aqui fala assim que entre nós, membros da igreja bem instruídos e mesmo ministros do evangelho, tem pouco respeito pela luz que Deus lhes deu. Quantas vezes, né, nós falamos de reforma de saúde dentro da igreja, os irmãos tomam isso como piada. Muitos dão pouco caso a essa obra de reforma de saúde. Fazem aquilo que desejam. Mas como nós vimos lá na citação anterior, né? Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Então este era o estudo de hoje, né? Que Deus possa nos abençoar todos os dias a
proclamar essa mensagem e que possamos levar essa luz a outras pessoas. Porque muitas pessoas lá fora vão aceitar a reforma de saúde, na qual muitos adventistas estão rejeitando. E muitas pessoas lá fora vão adotar o regime, enquanto muitos adventistas irão rejeitar essa mensagem. E as pessoas lá fora vão aceitar a verdade e tomarão os lugares daqueles que rejeitam, né? Então que Deus nos abençoe para que nós possamos abrir os nossos olhos, pois a volta de Jesus está bem próxima. E a reforma de saúde ela vai preparar um povo para estar de pé na sua breve volta. Alguém gostaria de fazer suas considerações finais? Vocês estão ouvindo? Ouvindo o quê? Ouvindo não. Ah, tem alguma coisa a falar? Considerações finais? A reforma de saúde, ela é muito importante. Inclusive, nós temos que avançar agora no estudo no grupo, até uma sugestão, para outros ramos da reforma de saúde, né? Que, por exemplo, o vestuário, né? Que está agregado à reforma de saúde. Nós temos também a vida no campo, né? Que também está agregado à reforma de saúde. Precisamos, né, levar luz para o que estão no grupo já, ali há bastante tempo conosco. Já falamos muito na alimentação e é importante, mas vamos agora tentar aí avançar para esses ramos ainda que não foram ainda estudados no grupo. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir levar a mensagem de saúde a mais pessoas. Amém, né? Uma ótima sugestão, né? A vida no campo e a reforma do vestuário está intimamente ligada à reforma de saúde, né? Irmã Poliana, tem alguma coisa a dizer? Então, é isso, né? Que nós possamos ser obedientes, né? A mensagem que o Senhor deixou para nós, a mensagem da reforma de saúde, né? Que nos bate ali, é braço da terceira mensagem angélica, que é uma mensagem que nos prepara espiritualmente, né? E não negligenciarmos, porque quando nós negligenciarmos uma mensagem, né? Fica cada vez mais difícil para o Espírito Santo tocar em nós, né? Para nós aceitarmos. Quando nós negligenciamos também, é algo que Deus nos revelou, ele automaticamente para de nos revelar coisas mais, né, que necessitamos. Amém, né? Que Deus possa nos abençoar e nos moldar todos os dias, né? Vamos encerrar com oração então. Fechemos nossos olhos, oremos. Querido Deus, nós somos gratos por esta reunião que tivemos aqui, onde nós aprendemos algumas verdades da Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós para que possamos colocar tudo que nós aprendemos em prática e que nós possamos ser usados a levar essa mensagem a outras pessoas. O Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém.